Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos abrir a nossa Sagrada Escritura em Êxodo, capítulo 34, no versículo 5. Êxodo 34, versículo 5. Bom dia! Que bom estarmos juntos nessa manhã, já nesse acampamento da festa do Pai das Misericórdias. Eu quero acolher aqueles que estão vindo pela primeira vez, não sei se tem alguém vindo pela primeira vez aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Sejam bem-vindos, vamos acolher com uma salva de palmas. Isso. Você que talvez não é a primeira vez, né? Você não levantou a mão porque não é a primeira vez, mas sempre sejam bem acolhidos aqui na casa do Pai das Misericórdias. É a nossa casa. Se o Pai é misericordioso, nós somos os filhos pecadores, não é? E aqui neste santuário, eu acho belíssima a oração que nós fazemos, sempre antes de terminar a missa: acolher este povo que vem. Antes de você estar aqui, de você ter se decidido a vir, nós já estávamos em intercessão por você. Acolhei este povo que vem, cheio de fé, cheio de esperança ao vosso santuário. Aí nós suplicamos mais ainda: enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos. Aí a gente reza: e recebei em vossos braços paternos, ó Pai, este filho que volta para ti, que volta para a sua casa. Sempre nós estamos nessa dinâmica, neste movimento de retorno para o coração de Deus, de retorno para a sua graça, de retorno para a sua misericórdia. E aqui este santuário, ele é um santuário que nosso querido Monsenhor Jonas Habib profetizou. A Salete falava no momento da acolhida, da animação, que nós estamos em festa. Estamos mesmo. Devemos fazer festa pelos milagres de Deus. E o Monsenhor Jonas Habib nos ensinou que nós devemos acreditar nos milagres. Ele mesmo tem a sua biografia que diz: eu acredito em milagres. Então cada manifestação deste amor, dessa misericórdia de Deus também é milagre. E neste final de semana, de maneira muito especial, neste dia, que você também, como o Monsenhor Jonas Habib, que é o pai desta obra, você possa dizer: eu acredito em milagres. Vamos dizer juntos isto? Eu acredito em milagres. E vamos aplaudir o Deus que realiza milagres na nossa vida, no meio de nós. E eu falava do santuário. O santuário, gente, do Pai das Misericórdias é um grande milagre. O Padre Jonas, se eu não me engano, se eu não estiver equivocado, em 2002, ele já dizia desse santuário. Ele sentia no seu coração, e o Espírito Santo assim o inspirava, que aqui em Cachoeira Paulista seria construída uma grande igreja. Na época ele nem ousava falar em santuário. Uma grande igreja que pudesse mencionar e que nos levasse a compreender a dimensão da divina misericórdia de Deus. Passado o tempo, aqui já não tinha nada, não tinha nem a pedra fundamental. Mas ele, pela fé, porque acredita em milagres, já via esse santuário. Hoje você sentado aqui, aqueles que estão nos acompanhando pela TV Canção Nova, nos escutando pela Rádio Canção Nova, então, estando aqui ou daqui, transmitindo a palavra, é um milagre. Até mesmo esse santuário, se você for olhar, a dimensão dele é de uma mão. A mão de Deus que está sobre nós. Essa mão de Deus que nos protege, essa mão de Deus que nos abençoa, essa mão de Deus que nos ergue, essa mão de Deus que nos acolhe. Nós estamos debaixo da poderosa mão de Deus. Então sinta-se mesmo um privilegiado de estar num lugar de milagres. E o Padre Jonas, ele também foi inspirado por Deus, que a palavra fundante aqui do Santuário do Pai das Misericórdias foi exatamente a palavra de fundação do Templo de Salomão. Que os ouvidos do Senhor estariam atentos às orações feitas aqui neste lugar. Então reze, mas não reze duvidando, reze realmente com fé. É própria da dinâmica da divina misericórdia a confiança. Então reze com confiança. Aproveite que você está num lugar de milagres e onde o Senhor prometeu que os ouvidos dele estariam atentos à oração feita aqui neste lugar. Então não desperdice o tempo.
Aproveite realmente, seja para você as graças que você está necessitando, mas também as graças que a sua família e hoje o mundo, como o mundo, está necessitado da divina misericórdia de Deus. E a divina misericórdia, meus irmãos e minhas irmãs, não acontece simplesmente, e não é simples, no perdão para os pecadores, mas tudo aquilo que Deus faz é misericórdia. Perdoar o pecador é uma expressão máxima da misericórdia, mas curar as enfermidades é um gesto de misericórdia. Conceder a vida para nós hoje aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é uma graça da divina misericórdia. Tudo é misericórdia de Deus na nossa vida, não somente quando Ele nos perdoa os pecados, que é uma graça extraordinária, mas os mínimos acontecimentos do nosso dia a dia, ali está a mão de Deus com a sua divina misericórdia. Eu pedi para você abrir o texto aí de Êxodo 34, mas antes mesmo de proclamar essa palavra, o tema que pediu para eu partilhar com vocês nesta manhã, foi que a Trindade Santa nos revela a misericórdia. A Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, são estes que revelam para nós a misericórdia. E nós sabemos que o revelar vem exatamente do tirar o véu, de se mostrar, de aparecer, de mostrar o que estava na intimidade para cada um de nós. E Deus se revela misericordioso. Quando Jesus misericordioso aparece a Santa Faustina, ele diz que o atributo máximo dele é a misericórdia. Mas ao mesmo tempo, aqui eu faço menção porque nós estamos nesse tempo, principalmente do Papa Francisco, querido Papa Francisco, eu queria que você também pudesse aplaudir o nosso Papa Francisco, e ao mesmo tempo nós rezamos por ele. O Papa Francisco tem nos levado à compreensão da divina misericórdia, que já não começou dele, o próprio São João Paulo, o próprio São João 23, quando ele abriu, ou melhor, terminou ali o Concílio Vaticano II, ele dizia que o Concílio Vaticano II queria levar a experiência de misericórdia para o mundo. Que aquele concílio fosse exatamente uma grande revelação da misericórdia de Deus para o mundo. Depois, quem chegou? São João Paulo II, o homem que veio da Polônia, o lugar onde surgiu a espiritualidade da divina misericórdia. Aquele homem experimentou a misericórdia na vida dele, e ele foi ao mesmo tempo também misericordioso, e graças a ele essa espiritualidade se tornou conhecida, porque por um bom tempo os escritos de Santa Faustina ficaram confiscados, tiveram dúvidas, e ele, como cardeal, pediu para que pudesse rever os escritos de Santa Faustina, pudesse publicá-los. E depois chegou essa grande graça, em 2000, instituiu a festa da misericórdia. Eu estou falando da festa da misericórdia, mas porque eu estou falando de misericórdia, para vocês entenderem um caminho que nós estamos vivendo nos tempos atuais. Mas também agora o Papa Francisco, e o Papa Francisco, ele fez uma entrevista, que o nome da entrevista foi exatamente esse: o nome de Deus é misericórdia. E aqui, não somente o Pai, mas nós falamos de Deus, nós falamos da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, o nome de Deus é misericórdia. No Antigo Testamento, Deus não quis revelar o seu nome. Ele falou para Moisés: eu sou aquele que sou. Passado o tempo, gente, nós vamos chegar lá, Jesus Cristo revela Deus como amor. Deus é amor. E não deixará de ser em nenhum momento. Deus é amor. Foi amor, é amor e sempre será amor. E o Papa Francisco, em outras palavras, ele deu o nome de Deus de misericórdia. Olha que ousadia. O nome de Deus é misericórdia. Deus é misericordioso. E aqui em Êxodo 34, vai exatamente dizer dessa experiência que Moisés fez no Monte Santo. No versículo 5, capítulo 34, o Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés, falou com Moisés, entreteu ali com Moisés, e ele invocou o nome do Senhor. E o Senhor passava diante dele e ele exclamava: o Senhor Deus misericordioso, que conserva,
que é clemente, paciente, rico em bondade e fiel, que conserva a misericórdia por 1000 gerações e perdoa culpas. Novamente, eu digo para vocês, a partir do versículo 5, o Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés, e ele invocou o nome do Senhor. Ele invocou o nome do Senhor. Qual é o nome do Senhor, gente, que o Papa Francisco nos disse? Deus é? Comprova isso o versículo 6. E o Senhor passava diante dele e ele exclamava: o Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel, que conserva a misericórdia por 1000 gerações e perdoa culpas, rebeldias e pecados. Deus não é somente misericordioso, mas é clemente, paciente, oh, como Deus é paciente, rico em bondade e jamais ficará pobre, e fiel, que conserva a misericórdia por 1000 gerações e perdoa culpas, rebeldias e pecados. Este é o nosso Deus. Este Deus que manifestou no Antigo Testamento até chegar a este momento onde Moisés, que não conhecia o nome de Deus, olha, vai lá tirar o povo que está na escravidão do Egito, Moisés. Mas quem está mandando eu ir, Senhor? Quem és tu? Quando Moisés viveu aquela experiência lá na sarça ardente. Quem és tu? Quem é que me envia? Eu sou aquele que sou. E depois de Moisés ter enfrentado o faraó, Deus que se manifestou em misericórdia, por isso que eu digo que a misericórdia não está somente no perdão dos pecados. O povo que saiu da escravidão, gente, do jugo do faraó, que atravessou o mar vermelho, Deus que abriu aquele mar, gente, o povo passou a pé enxuto. Foi uma expressão da misericórdia de Deus. Moisés começou a compreender que era um Deus realmente misericordioso pelos sinais, pelos prodígios que Deus estava realizando ali no meio do povo. O Deus que estava com eles no deserto e o povo de cabeça dura. E Deus aqui está estabelecendo com Moisés e com o povo uma nova aliança. Basta vocês irem lá no versículo 8. Imediatamente Moisés curvou-se até o chão e prostrou-se em adoração diante daquele que é o misericordioso, clemente, fiel, paciente. Prostrou-se em adoração, depois disse: Senhor, se é verdade que gozo do teu favor, então caminhe, meu Senhor, no meio de nós, pois esse é um povo de cabeça dura. Olha a gente aqui. Por que precisa de misericórdia? Porque somos de cabeça dura. Se Deus se manifestasse de uma outra forma, gente, desculpa falar, nós estaríamos lascados. Por isso que Ele se manifesta clemente, paciente, bondoso, fiel. Quantas vezes nós já caímos, não é? Quantas misérias nós experimentamos na nossa vida. Daí está a misericórdia exatamente por miserável, por pecador. Este povo é um povo de cabeça dura. Então caminhe, meu Senhor, no meio de nós. Mas caminhe como, Senhor? Caminhe com a sua misericórdia. Por favor, meu Deus, caminhe com a sua misericórdia. Caminhe no meio de nós. Pois esse povo é um povo de cabeça dura. Perdoa as nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. E o que Deus respondeu? Eis que vou fazer uma aliança. Por isso, gente, que se você olhar ali para o mosaico do Pai das Misericórdias, você vai perceber que o Pai coloca exatamente no Filho é o anel, olha lá, o anel na mão do Pai. O Pai que está cobrindo o Filho. Ele dará um anel também para o Filho, recordando esse anel que simboliza uma nova aliança, um novo tempo, misericórdia de Deus para nós. E o anel, a aliança, ela simbolizava muito naquele tempo. Não sei se a Salete já viu esse texto bonito, quando José recebeu todos os favores do faraó,
porque era um homem de Deus, um homem que sabia interpretar os sonhos, e o faraó confiou exatamente os bens para que José pudesse cuidar. Salete, e o que o rei naquela época fez para José? Deu o anel. Ou seja, confiou os bens todos a José. O pai, quando o filho volta, coloca também um anel no dedo. Gente, o pai estava dizendo: você gastou mesmo. Tudo que eu tinha te dado. Foi lá trabalhar com os porcos, então aquele fedor que o filho estava. E o pai coloca o anel no dedo dele, dizendo: olha, você pode cuidar de tudo aquilo que é meu agora. Gente, o esbanjador. Mas o pai, na misericórdia também, às vezes permite-nos irmos em tantos caminhos para nós aprendermos na vida. Aquele filho que esbanjou com prostituta, com bebedeiras, numa vida desenfreada, ele aprendeu o que devemos gastar, como devemos gastar na vida. E ele voltou com muitos ensinamentos. Ele percebeu que a forma que ele gastou os bens que o pai tinha lhe dado, não era a forma certa. Então o pai, sabendo da experiência que o filho fez, agora confia novamente, porque agora meu filho está maduro. Coloca o anel no dedo dele. De novo, Deus faz conosco uma nova aliança. Deus confia, gente. Até mesmo quando nós vamos ao confessionário e ali expressamos verbalmente, de maneira auricular para o padre, Deus já conhecia o seu pecado, muito mais tempo do que você, do que eu. E talvez aquilo que nos escandalizava, Deus já sabia, gente, porque Ele nos conhece, Ele sabe do barro que nós somos feitos. Por isso que naquela hora Deus está ali nos perdoando e confiando em nós mais uma vez. Eu até naquela época que usava mais o Skype, eu deixei lá porque foi uma frase belíssima. Dizia assim: Deus que é onisciente, onipresente. Então, se Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, até mesmo o futuro. Deus, sabendo que no futuro nós podemos cair novamente, negá-lo, traí-lo, Ele parece que esquece o futuro para nos perdoar no presente. Vocês estão entendendo isso? Deus, que conhece o futuro, sabe que no futuro nós podemos cair, traí-lo, errar. Parece que Ele esquece o futuro para nos perdoar agora no presente, gente. Isso é misericórdia. E eu acho belíssimo Deus que é misericordioso, exatamente no texto de Gênesis, no capítulo 3, depois da queda de Adão e Eva. Ali, Deus manifesta misericórdia. Os nossos primeiros pais conhecem a misericórdia de Deus como? Cobrindo as vergonhas deles, gente, cobrindo a nudez. Lá no capítulo 3, no versículo 24: e o Senhor Deus fez para o homem e sua mulher roupas de pele com as quais os vestiu. Deus poderia deixá-los na nudez, na vergonha. Vocês não quiseram me ouvir? Gênesis capítulo 3, versículo 21. E o Senhor Deus fez para o homem e sua mulher roupas de pele com as quais o vestiu. Ali, gente, mais uma vez, Deus manifestava a misericórdia dele. E o Papa Francisco dizia assim: a misericórdia sempre será maior do que qualquer pecado. E ninguém pode colocar um limite ao amor de Deus que perdoa, mesmo tendo que sofrer as consequências do pecado, porque nós sofremos devido às nossas escolhas, mesmo Deus tendo perdoado. Imagine você na sua casa, principalmente nós homens, quando nós vamos lá, martelamos um prego na parede para pendurar um quadro que a mulherada pede, ou um arranjinho ali para colocar as flores. Agora está muito comum ter aquele negócio bem bacana, que pendura ali as orquídeas e tudo mais. Às vezes o prego tem que ser bem grande mesmo. Só que tem hora que essa mulher cansa daquele lugar lá. Porque a coisa que a mulher gosta de fazer é movimentar a casa, né? Porque o interior dela está sempre em movimento, tem sempre passando pelos ciclos da vida, o ciclo biológico também. Então a mulher gosta de mudar as coisas. Meu amor, eu acho que vai ficar melhor ali. Aí você vai lá, tem que mudar tudo. Quando você tira o prego, o que fica lá? A marca. Assim, gente,
é o pecado em nós. Deus, na sua infinita bondade, tira o prego, mas ficam as marcas, que ao longo da vida nós vamos superando, curando. Os nossos primeiros pais tiveram a marca. Vem Jesus Cristo e arranca o prego, mas as marcas continuam. Mas lá, Deus, que não se limita na sua misericórdia, Ele cobre a nudez de Adão e Eva. Talvez se fôssemos nós diríamos assim: vai embora nu mesmo, se vira. Já errou contra mim, vai de mão banando mesmo, vai de mão vazia. Mas olha aqui, gente, em Gênesis, lá no Êxodo, Jesus Cristo, depois revelando a misericórdia, nós vamos chegar lá nas parábolas da misericórdia. Sempre Deus nunca nos deixa na mesma condição, porque o que Ele ama é a misericórdia, porque Deus o nome de Deus é misericórdia. E se Deus não fosse misericordioso conosco, meus irmãos e minhas irmãs, nós não estaríamos aqui. Por quê, Padre Wellison? Porque também, gente, um dos atributos de Deus é a justiça. Deus é justo, mas a justiça de Deus se realiza com misericórdia. Se você for estudar na teologia, principalmente a teologia que diz da realidade social, nós vamos entender que justiça é dar ao outro aquilo que lhe é devido. Se Deus é justo e nos dá o que é devido a nós, gente, o que nós receberíamos? Qual é o salário do pecado, gente? Morte. Mas nós estaríamos eternamente na morte se não fosse a misericórdia que se revela na plenitude dos tempos em Jesus. Se nós fôssemos receber aquilo que nos era devido pela nossa condição de pecador, de limitados, gente, todos os dias nós levaríamos uma surra de Deus, vai pagar. Nós não estaríamos aqui, nós viveríamos no jugo, na escravidão, mas Deus não nos criou para a escravidão. Deus não nos criou para o jugo, foi para a liberdade que Cristo nos resgatou. Exatamente toda a realidade que o pecado causou no mundo, e Deus manifesta sim a sua justiça, mas manifesta com misericórdia. Se nós fôssemos receber aquilo que nós merecemos, gente, pelo amor de Deus, a justiça é dar ao outro aquilo que lhe é devido. E para nós pecadores, gente, nós merecíamos. Não se ache a pessoa mais importante da face da terra nesse sentido, não. Nós merecemos o inferno, gente. Nós merecemos a condenação eterna. Eu não estou falando besteira aqui para vocês. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaríamos para sempre, eternamente, escravos do pecado. Mas graças à misericórdia de Deus, que se revela também como justiça, a justiça seria exatamente nos punir. A justiça seria realmente nos condenar eternamente, mas vem a misericórdia de Deus, para nos dar uma oportunidade, uma chance nesta vida, para não permitir que estejamos condenados eternamente, só se nós escolhermos, só se nós quisermos livremente nos afastarmos de Deus, não recebermos a misericórdia dEle, e assim, gente, ter uma vida eternamente triste, ao lado de Satanás, no inferno, que não foi o lugar criado para nós. No livro do Gênesis, diz bem claro que o inferno foi criado exatamente para Satanás e para os seus anjos rebeldes, não foi pensado para os filhos amados de Deus, porque a justiça de Deus se manifesta como misericórdia para nós. Não manifestou para Lúcifer? Manifestou. Ele teve a oportunidade de escolher, mas, no entanto, livremente ele quis se opor a Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nessa festa do Pai das Misericórdias, nós teremos a oportunidade, porque aqui, desde ontem, nós começamos com a Santa Missa, mas ao longo de todo este dia e amanhã, escutaremos a misericórdia de Deus, e não podemos nos cansar de escutar da misericórdia de Deus. O mundo precisa conhecer a misericórdia de Deus. Jesus Cristo quis assim revelar, na plenitude dos tempos, a misericórdia. Deus misericordioso e clemente, vagaroso na ira, cheio de bondade e fidelidade. Por que Ele é assim, meus irmãos e minhas irmãs? Porque Ele não quer nos perder. E por isso que a Santíssima Trindade revela a misericórdia. E foi isso que o povo conheceu no Antigo Testamento, até mesmo no deserto. Depois de Deus ter dado
as codornas, o maná. O que aquele povo fez, gente? Porque era povo de cabeça dura. Começou a murmurar. Começou a proclamar o louvor de Satanás. Aí vieram as serpentes. Deus, que é misericordioso, faz o quê? Moisés foi lá clamar: Deus, por favor. Ele não podia falar assim, pelo amor de Deus, né? Vou estar falando com Deus. Mas, Deus, por favor, Deus, faça alguma coisa para o seu povo. E Moisés, ele teve que brigar com Deus, porque Deus falava assim: é o seu povo, Moisés. Moisés, não, é o seu povo, Deus, que é assim. Foi o Senhor que os tirou de lá. Faz alguma coisa por eles agora. E Deus faz uma serpente de bronze. Para quê? Para todos aqueles que fossem picados pela serpente, pudessem olhar para aquela serpente de bronze e fossem curados. Mais uma vez, não é expressão de misericórdia, gente? É expressão de misericórdia. Deus não cessou e não cessa de expressar a misericórdia dEle. E Nossa Senhora, a Virgem Maria, aquela filha de Sião, profetizada já no Antigo Testamento, que uma virgem daria à luz a um filho unigênito, o Emanuel, Deus conosco. Nossa Senhora, quando ela chegou na casa de Isabel, na região montanhosa da Judéia, Nossa Senhora, a gente cantou ali o seu Magnificat, o seu louvor a Deus. E Nossa Senhora, porque era uma mulher da palavra, e ela nos ensina também a cantar os louvores de Deus, ela disse: a sua misericórdia se estende de geração em geração. Lembra que nós acabamos de escutar em Êxodo? A misericórdia de Deus estende para mais de 1000 gerações. E a nossa geração agora, gente, é uma geração de conhecer a misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus se estende de geração em geração. Foi assim desde o início, foi assim no meio da história, está sendo assim agora, e vai continuar estendendo de geração em geração, porque Deus é misericordioso. Deus é misericórdia, a sua misericórdia se estende de geração em geração. E falar da misericórdia de Deus, deste mistério maravilhoso, meus irmãos e minhas irmãs, é fonte para nós de alegria. É ou não é uma alegria escutar sobre a misericórdia de Deus? Escutar que existe jeito para nós. Escutar, meus irmãos e minhas irmãs, que este mundo precisa conhecer a misericórdia, porque é fonte de alegria. A misericórdia é fonte de serenidade, é fonte de paz, é condição da nossa salvação. E misericórdia é a palavra que revela o mistério da Santíssima Trindade. Quem diz isso também, quem é? Papa Francisco. Misericórdia é a palavra que revela o mistério da Santíssima Trindade. Misericórdia é o primeiro e é o ato último e supremo pelo qual Deus vem ao nosso encontro. Misericórdia é o caminho que nos une a Deus, que une Deus e o homem a Deus, porque nos abre o coração à esperança de sermos amados para sempre, apesar da nossa limitação e de todos os nossos pecados. Misericórdia é o ato que une o homem a Deus. Por que é o ato que une o homem a Deus? Porque, gente, na nossa miséria a gente encontra a misericórdia. O que é a misericórdia? Diz das entranhas, diz do mais profundo de Deus, ali onde Ele gera vida para nós. E a nossa miséria se encontra com a misericórdia, com o coração. Misericórdia também está ligada ao coração. E como é o coração de Deus? Um coração misericordioso, que na experiência da revelação da divina misericórdia em Jesus, explode de amor. Você está com a camiseta de Jesus misericordioso aí. E nesse coração que explodiu de amor, derramou sangue e água para nós. 2 sacramentos de redenção e salvação para nós. O sangue é o preço da nossa salvação. São Pedro dizia: tendes consciência de que fostes resgatados, não por coisas perecíveis, tais como o ouro e a prata, mas nós fomos resgatados, gente, do nosso pecado, daquele prego, pelo sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo, preço da nossa salvação. Por isso que o coração dele explode, derramando sangue. E a água, gente? A água diz o nosso batismo, onde experimentamos a misericórdia? Pelos sacramentos. E nós vamos entender que neste tempo que nós estamos vivendo, por que a misericórdia exatamente é revelada pela Trindade? Porque se não fosse pela ação do Espírito Santo, não aconteceriam os sacramentos.
O padre invoca sobre aquela água ali, que será água batismal, a graça do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, o sangue que ali do lado de Jesus que se derrama, nos recorda a Eucaristia, o sacramento, que é alimento dos pecadores. O alimento para a nossa caminhada até o céu. Gente, os sacramentos que nós experimentamos todos os dias é sinal de misericórdia de Deus para nós. Por isso que a misericórdia é o ato primeiro e último de Deus. Sempre será supremo pela qual Deus vem ao nosso encontro. E São Tomás de Aquino, que é considerado como o doutor angélico, ele dizia assim: é próprio de Deus usar de misericórdia. É próprio de Deus. Assim como nós conhecemos uma pessoa que diz, é próprio daquela pessoa usar aquela roupa, é próprio daquela pessoa cozinhar bem, é próprio daquela pessoa fazer isso, é próprio de Deus usar de misericórdia, e nisso se manifesta de modo especial a sua onipotência. Deus poderia manifestar a sua onipotência, o seu poder, gente. Como que vocês acham que ele poderia manifestar? Como nós compreendemos no mundo? As pessoas que têm autoridade, que governam às vezes, usam de uma autoridade para oprimir, para querer cada vez mais se destacar. Nós estamos acompanhando, infelizmente, aqui, sem estar com nenhum partido político, mas nós estamos acompanhando, gente, um circo que tem acontecido no Brasil. Um circo onde não estão interessados em vidas, onde não estão interessados em resolver o problema das pessoas, mas estão interessados em perceber quem manda mais, quem tem mais poder, quem vai ter um futuro cargo, e não estão interessados em vida. Desculpe falar aqui, eu também preciso usar da profecia que Deus me deu e que você também recebeu no nosso batismo. Gente, nós não encerramos pandemia para estar acontecendo CPI. Deveria estar acontecendo exatamente resoluções. Vamos buscar, correr atrás do que nós podemos ajudar as pessoas, porque tem tantos morrendo ainda, tantos que estão com falta de leito em hospitais, e fazendo uma CPI. Para quê? Depois que terminar, você investiga as causas, você investiga onde falhou, pune quem deve ser punido. Mas, no entanto, uma autoridade que se manifesta hoje no meio de nós, principalmente nesse campo político, não é interesse pelas vidas, e Deus manifesta a sua onipotência, o seu poder, derramando misericórdia, gente, curando as nossas feridas, nos salvando. Nós sabemos que Ele tem poder, que Ele está acima de tudo, mas Ele manifesta a sua misericórdia, indo ao encontro das pessoas. Nós escutávamos em Êxodo, Moisés vivendo a experiência de Deus que desceu. Gente, em Êxodo está escrito aí, Deus desceu. E uma nuvem cobria ali Moisés, experiência do Espírito Santo. Gente, o poder se manifesta exatamente de Deus, que existindo em condição divina, se aniquilou, desceu e veio ao nosso encontro. Assumiu as nossas misérias. Viveu como a gente vive aqui, menos no pecado. E quantos usam de uma autoridade para estar acima realmente, mas não unindo as nossas dores? Às vezes unindo simplesmente quando tem o interesse de ganhar um voto. Pega na mão de todo mundo, abraça, mas depois esquece. Deus manifesta a sua onipotência exatamente descendo a nossa condição, tocando nas nossas misérias, não somente em um momento, gente, mas todos os dias. Porque todos os dias nós fazemos a experiência que nós somos fracos, que nós somos pecadores, e ali Deus revela a misericórdia, e a misericórdia de Deus não é uma realidade abstrata. Deus se manifesta no concreto das nossas vidas. E existem momentos que nós somos chamados de maneira mais ainda intensa, gente, a fixar o nosso olhar na misericórdia, para nos tornarmos realmente esses que recebem do Pai das misericórdias este amor. Talvez hoje seja o dia que você esteja mais precisando da misericórdia de Deus. Naquilo que você está vivendo, é próprio de Deus usar de misericórdia, e nisso se manifesta de modo especial a sua onipotência. Existe uma oração
que a gente sempre faz na missa, que é chamada de oração da coleta, que diz assim: Senhor, que dais maior prova do vosso poder quando perdoais e vos compadeceis. Gente, olha que bonito isso. Isso daria uma outra pregação. Deus, Senhor, que dais maior prova do vosso poder quando perdoais e vos compadeceis. Daqui a pouquinho o Márcio Mendes virá pregar para vocês. O tema dele é exatamente falar da misericórdia que gera unidade. Mas rapidamente, gente, nas nossas casas, nos nossos relacionamentos, nós manifestamos realmente que somos misericordiosos quando nós temos essa capacidade de perdoar. Deus, que dá maior prova do vosso poder quando perdoais e vos compadeceis. Gente, Deus está mostrando o poder dele quando, através do sacramento, o padre diz: eu, pelo ministério da igreja, te absolvo dos teus pecados, vai em paz. Nós conhecemos no Novo Testamento aquele texto belíssimo daquela mulher pecadora que foi pega em flagrante adultério. Gente, o único que podia julgar aquela mulher, jogar pedras nela, era Jesus. E como ele manifestou o poder dele? Onde estão aqueles que te condenavam? Não estão aqui não, Senhor, todos foram embora. Eu também não te condeno, vai. Mas vai. Aí está a misericórdia, gente, porque alguns pensam que misericórdia é para viver ser vergonhice, para viver da mesma forma. Não, não. Vai e não tornes mais a pecar. Gente, aquela mulher viveu a experiência do poder de Deus. E é tão bom quando nós somos surpreendidos por misericórdia. É tão bom quando a gente, talvez com uma pessoa que aprendeu a viver a misericórdia, a gente chega naquela pessoa, talvez a gente pense assim: essa pessoa vai acabar comigo, gente. Eu vivi essa experiência aqui na Canção Nova, em 2009, uma experiência muito simples, mas ao mesmo tempo me marcou tanto, gente. Foi uma experiência de misericórdia. Ali, eu já estava na Canção Nova, no meu segundo ano de Canção Nova, a segunda etapa de formação no meu discipulado. Eu vim aqui para Cachoeira Paulista trazer umas irmãs que moraram comigo em Portugal, porque elas precisavam regularizar o título. E eu fui com uma outra irmã em Guará, porque era o lugar que nós fazíamos as compras da casa, e eu estava dirigindo uma Kombi. E na volta nós pegamos uma chuva muito forte. Chegando aqui em Cachoeira Paulista, a Kombi acoplanou. Aí você já sabe do resultado, né? Bateu, tombou, e nós fomos parar, graças a Deus, no acostamento, sem nenhum arranhão. Mas quem está dirigindo, gente, quem vive essa experiência de acidente, principalmente quem está conduzindo, começa a carregar culpas. Mas onde eu errei? Será que eu estava correndo demais? Será que eu pisei no freio no horário errado? Gente, essa Kombi estragou porque a Kombi deu PT. Meu Deus do céu. E eu era um discípulo. A Salete sabe do peso disso, né? Discípulo. Então eu não era aprovado ainda para entrar na Canção Nova. Agora, gente, eu vou sair dessa Canção Nova. Eu errei. Olha aí. Foi por minha culpa que esse acidente aconteceu. Foi culpa minha que essa Kombi deu esse PT aí todo. Mas aí, gente, eu vivi a experiência em 2019 de maneira tão singela, onde os que eram superiores, eles manifestaram o poder me perdoando. Foram buscar no lugar do acidente, estava chovendo, o Elison, vem cá, me acolheram, me abraçaram. Tentaram ali na hora justificar: não fique tranquilo, isso acontece mesmo. Eu cheguei em casa, estava acontecendo o aniversário. Na minha vergonha, eu me sentia realmente nu como os nossos primeiros pais, gente. Eu não queria descer para a festa, porque eu estava com muita vergonha do acidente. Os meus irmãos todos foram lá para o meu quarto, me abraçaram, me consolaram. Você vai descer para a festa, porque hoje é um dia de festa, sim. Você poderia estar morto, você e a Nelly, e vocês estão vivos. Kombi, isso depois Deus manda. Gente, meus irmãos poderiam apontar o dedo para mim. Eu poderia ter sido mandado embora da Canção Nova, na minha concepção, eu estava equivocado. Mas quantas vezes é bom nós sermos surpreendidos por gestos de misericórdia, por pequenos gestos, onde nós já íamos prontos, armados. Hoje a briga vai ser certa, e a outra pessoa nos desmonta,
no amor e na misericórdia. Assim é Deus na nossa vida. Nós talvez, gente, chegamos ali, tantos já viveram essa experiência comigo no sacerdócio, chegam e desmontam ali aquele pecado. Desculpa falar, é um vômito que coloca em cima do padre. E a pessoa começa a chorar. Pode falar, padre, pode acabar comigo agora. Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu filho. O padre não vai falar nada não? Minha filha, suas lágrimas já dizem. Meu filho, o jeito que você chegou, que já disse que você está arrependido, o que eu vou falar? Vá em paz, não torne mais a pecar. Gente, e a pessoa depois que vive essa experiência, que poderia sim receber uma bronca, que teria todo o direito do sacerdote, a pessoa ali é desmontada com aquela acolhida. Você já viveu essa experiência? É bom ou não é? Deus, da maior prova do vosso poder, quando perdoais e vos compadeceis. Eu queria que você agora pudesse comigo percorrer um caminho do Antigo Testamento até nós chegarmos no Novo. O Salmo 103, o Salmo 102, se você quiser pegar aí. Principalmente nos Salmos, os salmistas cantam a experiência de um povo exatamente com a misericórdia. Em muitos fatos bem concretos, Deus manifestou ali a sua bondade e prevaleceu a bondade acima do castigo e da destruição. Lá no Salmo 103, o Salmo 102 diz assim: é Ele quem perdoa as tuas culpas. Quem perdoa as nossas culpas? E Ele aqui é maiúsculo. É Ele quem perdoa as tuas culpas e cura todas as tuas enfermidades. A misericórdia de Deus que se manifesta não somente quando... Lembra? Quando perdoa os pecados, mas também quando cura as nossas enfermidades. É Ele quem resgata a tua vida do túmulo e te enche de graça e de ternura. Um outro salmo também, se você quiser pegar ou quiser anotar, o Salmo 145, 146, o versículo 7 e 9, vai dizer de uma outra manifestação da misericórdia. Olha só, o Senhor liberta os prisioneiros. Salmo 145 ou 146, versículos 7 e 9. O Senhor liberta os prisioneiros. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. Olha aí, gente, uma outra expressão e um outro movimento da misericórdia. O Senhor levanta os abatidos. E eu quero apropriar-me daquilo que a Salete rezava no início, onde o Pai já enviava sobre nós o Espírito Santo, tirando-nos de todo o abatimento. É expressão, é graça da misericórdia de Deus. Ele nos tira de todo abatimento. O Senhor ama o que é justo. O Senhor protege os que vivem em terra estranha e ampara o órfão e a viúva. Mas entrava os caminhos aos pecadores. E para terminar, até chegar o salmo maravilhoso que é o Salmo 136, no Salmo 146 diz assim: o Senhor ampara os humildes. O Senhor ampara os humildes. O Senhor dá misericórdia, no versículo 3 que diz isso. O Senhor ampara, o Senhor nos sustenta. O Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, nos segura na experiência da misericórdia. E lá no Salmo 136, se você quiser pegar, gente, que salmo maravilhoso. Esse salmo que, diante de tudo aquilo que o salmista vai rezando, é como um refrão que ele vai batendo todo dia na nossa cabeça, porque eterna é a sua misericórdia. Eterna é a sua misericórdia. Eterna é a sua misericórdia. Diga comigo, eterna é a... Mais uma vez, para acordar agora. Eu tenho a voz um pouquinho forte, mas ao mesmo tempo aquela vozinha que vai fazendo o pessoal dormir. Eterna é a sua misericórdia. Ou seja, o salmista, gente, está dizendo uma realidade que realmente nos expressa que Deus revela a misericórdia, a Santíssima Trindade revela a misericórdia porque é eterna. Não foi uma coisa que começou somente no tempo. Na eternidade, Deus é misericordioso. Eterna é a sua misericórdia. Deus, a Santíssima Trindade que habitava em puro espírito, lá no céu, onde é nosso destino, onde nós viveremos para sempre,
por causa da misericórdia de Deus, eterna é a misericórdia de Deus. E o salmista repete continuamente: eterna é a sua misericórdia. E como faz o salmista, nós também queremos fazer, como se fosse um ciclo na nossa vida. Eterna é a misericórdia de Deus, desde o momento da minha concepção até este momento. E se Deus nos conceder vida, gente, amanhã, eterna é a sua misericórdia. Que a sua vida passe por este ciclo de misericórdia, eterna é a sua misericórdia. E este salmo, por que eu estou enfatizando este salmo? Porque foi o salmo que Jesus Cristo rezou antes de sofrer a sua paixão. No Evangelho de São Marcos, gente, no capítulo 26, ou melhor, Mateus 26, 30, diz que depois de Jesus ter cantado os salmos com os discípulos, ele foi para o jardim. Então, ele cantou este salmo, que são chamados os salmos Halel, os aleluias, os louvores de Deus. Então, este salmo, Jesus com certeza o rezou, exatamente para mostrar a misericórdia de Deus, que é eterna, e que estava manifestando ali naquele momento onde ele assumiria a cruz para pagar os nossos pecados. Expressão máxima do amor de Deus por nós. Por isso que nós entramos numa igreja católica, nós sempre vamos encontrar a cruz, porque ali nós podemos repetir: eterna é a sua misericórdia, e fazemos essa experiência todos os dias. Então Jesus Cristo, quando ele foi para o jardim sofrer a sua agonia, depois para ir para a cruz, ele cantou: eterna é a misericórdia de Deus. E na plenitude dos tempos, diz Gálatas 4, no versículo 4, que Deus enviou o Filho nascido de mulher, e esse Filho veio para quê? Para resgatar os seus irmãos. Ele sim é o verdadeiro Moisés, que vem nos tirar, gente, da terra da escravidão do pecado, para sempre, para nós nunca mais voltarmos. E tudo aquilo que Jesus Cristo fez em vida, aqui nessa terra, foi para revelar a misericórdia de Deus. E eu gostaria que você pudesse acompanhar alguns momentos onde Jesus Cristo revelou a misericórdia de maneira extraordinária da vida de muitas pessoas. Vocês já escutaram falar da viúva de Naim. Aquela mulher experimentou ali a misericórdia de Deus, era uma viúva. E viúva já era meio que desprezada naquele tempo. Viúva, criança e os leprosos. Aquela mulher tinha um único filho, gente. E Jesus, vendo aquela multidão chorando, e ele aproximou: o que está acontecendo? Foi o filho daquela mulher ali, que faleceu. Filho único. Jesus mandou parar, tocou naquele morto, e o morto fez o quê? Lembra que o salmista cantou que ele tira a nossa vida do túmulo? Porque eterna é a sua misericórdia. Naquele momento ele expressava misericórdia na vida daquela mulher, que ela não saberia de onde ela tiraria o sustento, porque era rejeitada, a viúva. O único que poderia dar um amparo para ela era um filho, e com certeza era bem jovem. Vendo aquele jovem, Jesus toca e levanta, tira aquele menino do sepulcro. Da sepultura ele tira aquele menino. E aquela mulher experimenta a misericórdia. Qual é um outro momento, gente, que Jesus Cristo manifesta a misericórdia dele? Está lá em Mateus 9, versículo 36. Quando ele viu aquela multidão que estava escutando. O dia todo escutando, bebendo da palavra, alimentando da palavra. E de repente já estava ficando tarde. E Jesus, os discípulos, vamos despedir logo essa multidão aqui, porque a gente tem que ir embora, tem que partir daqui. Jesus, não. Se essa multidão for embora, eles vão perecer. Vamos alimentá-los. Mas onde a gente vai tirar tanta comida, gente? Em primeiro lugar, o que fez Jesus realizar, e nós sabemos que ele vai realizar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, mas o que o levou a esta atitude? Compaixão, misericórdia. Ele ajuda a viúva, ele tem compaixão da multidão, que corre o risco de perecer no caminho. Depois de ter alimentado da palavra, ele dá pão para aquela multidão. Depois, um outro personagem que o Papa Francisco ama este personagem, porque é o lema da ordenação dele. Misericordia atque elegendo. Por misericórdia o chamou, o elegeu. É a experiência de Mateus, de Levi, o publicano. Jesus o viu naquela coletoria de impostos.
E Levi era odiado pelos romanos, porque ele cobrava imposto para os romanos. Era odiado pelos judeus, melhor dizendo, porque ele cobrava imposto para os romanos. E Jesus o viu como? Com misericórdia. E este é o olhar de Deus, que nos vê sempre com misericórdia e nos chama. E aquele homem, depois de ter sido chamado por Jesus, o levantou imediatamente e começou a segui-lo. Eu gostaria que hoje também você pudesse fazer essa experiência da misericórdia de Deus que te chama. Da forma que você está, do jeito que você chegou aqui neste santuário, Deus te chama. Me chama para quê, Padre Wellington? Para ser padre? Para vir para a Canção Nova? Para ser um missionário aqui? Talvez. Porque Deus, Ele continua chamando. Mas Deus te chama, gente, para uma vida nova. A misericórdia de Deus te chama hoje para você experimentar a bondade dEle na sua vida. Deus olha para você e Ele olha com um olhar misericordioso. Ele olha e vê aquilo que ninguém vê. Ele enxerga aquilo que muitas pessoas não enxergam, porque talvez o que enxergam em nós são as nossas fraquezas, são os nossos pecados, são as nossas misérias. Talvez nenhum judeu ousaria chamar Levi para entrar na sinagoga, para ir até o templo, porque ele era um homem rejeitado. Jesus Cristo chamou aquele homem, e aquele homem que talvez nem pela família mais era acolhido, foi acolhido por Jesus Cristo, que o retirou daquela situação. Queria que meus irmãos pudessem tocar, quem está no violão ou no teclado, para nós fazermos essa experiência, porque eu sinto que Deus hoje Ele quer falar ao coração de muitas pessoas a respeito do chamado. Deus quer chamar você. Você é um eleito de Deus e talvez muitos de nós temos abandonado a nossa eleição, temos abandonado o nosso chamado, a nossa vocação, o nosso carisma, porque talvez não nos consideramos mais escolhidos por Deus. Deus viu Levi na coletoria de impostos, porque a misericórdia caminha no meio de nós, através de Jesus. E quando viu, foi um olhar apaixonado de Jesus para aquele homem. Deus não viu um pecador, sabendo que era pecador, mas quando Jesus viu Levi, Ele enxergou nele um apóstolo. Quando Jesus Cristo viu Levi, Ele enxergou naquele homem um escritor da Sagrada Escritura. Quando Jesus viu Levi, Ele viu um mártir. Hoje Jesus Cristo, Ele quer olhar no mais íntimo de cada um de nós, aquilo que nós não temos coragem de revelar para as pessoas. Às vezes que nós que usamos uma capa onde tudo está bem, mas lá no nosso quarto, no banheiro, nós revelamos para nós mesmos, não está bem. Tantas palavras talvez nós já escutamos, que nós não valemos nada, que ninguém nos ama, que nós não somos dignos de um amor. Até mesmo por causa dos nossos pecados. Você que viveu essa experiência talvez triste de trair, e a pessoa descobriu, a pessoa diz para você, ninguém nunca mais vai confiar em você. Jesus Cristo nesta manhã Ele está passando e olhando para nós. Misericórdia, ático elegendo. Por misericórdia o elegeu. Por misericórdia o chamou. Você que está vindo pela primeira vez nesse santuário do Pai das Misericórdias, o Pai trouxe você aqui para que você pudesse viver essa experiência de amor por Jesus Cristo que está no meio de nós. Ele está chamando você para ser um novo pai, uma nova mãe. Está chamando você para ser um novo filho. Porque Jesus, Ele acredita em você. Talvez você não acredita mais em ti. Talvez você chegou aqui neste santuário com o desejo de tirar a sua vida. E você escutou falar de misericórdia. E esse termo chamou a sua atenção. E Deus trouxe você aqui para dizer que mais uma vez Ele te chama. Ele te chama a uma vida plena. Ele te chama a uma vida feliz.
Mas para você estar ao lado dele, para você estar com ele. Aqueles que estão em casa nos acompanhando agora, talvez você está aí sentado nesse sofá, ou talvez você não teve nem mesmo coragem de se levantar da cama ainda, porque você não se sente atraída mais a viver. Jesus passa onde você está neste momento, como Ele passa aqui neste santuário, e Ele não nos enxerga numa multidão, Ele nos enxerga no profundo de cada um, pessoalmente, com a nossa história, com as nossas marcas, com as nossas misérias. Ele passa e nos elege, e nos chama para viver. Ó Senhor, devolve aos nossos corações a vontade de viver. Vem tirar do nosso interior, Senhor, todo o medo de viver, todo medo de enfrentar a vida, porque o Senhor enxerga, Jesus, o que há de mais belo em nós. Feche mesmo os seus olhos. Eu não terminei ainda a pregação, mas eu sinto que Deus quer tocar-nos através dessa escolha de Levi, de Mateus. Tocar na sua história. Você não foi fruto do acaso, você não é um erro de percurso. Talvez a sua história foi marcada por um adultério dos seus pais, talvez teve a rejeição, mas Deus não abandonou você, Ele não rejeitou você. Se você está aqui neste santuário, se você está acompanhando agora essa pregação, é porque Deus te chama a viver. Deus te chama a uma vida com sentido, uma vida plena. Como Ele chamou Levi, Ele me chama hoje, Wellison, levanta-te, segue-me, torne-se meu discípulo. O Senhor vai conquistando o coração de cada um que aqui está, o meu coração também nesta manhã, para que, como Levi que abandonou tudo, Senhor, e que essa experiência também de chamado, aquele homem abandonou a coletoria de impostos e nunca mais quis voltar. A misericórdia de Deus essa manhã também, meu irmão e minha irmã, manifestada em Jesus Cristo no nosso meio, ela nos tira de situações de pecados ou de pecado. Aquela coletoria de impostos levou Levi por muito tempo a uma vida na escravidão, voltada ao dinheiro, ao prazer, mas ao mesmo tempo tão vazio. Era um homem que não tinha amigo. Deus nessa manhã também quer nos retirar de coletorias, de situações que está nos afundando, nos levando à tristeza. Ele está nos resgatando. Essa mão de Deus que está sobre nós aqui neste santuário está nos tocando nesta manhã e nos retirando dessas situações de morte, morte interior, morte da nossa família. Deus trouxe você aqui, e você que escuta, para dizer mais uma vez que você é amado, escolhido, eleito por Deus. E agradeça ao Senhor por Ele te chamar hoje, por Ele te levantar. Obrigado, Senhor. Bendito seja. Bendito seja, Senhor. Vamos cantar esse refrão assim. É a esperança. Cante mesmo. Cega que tenho em sua misericórdia, que tenho em sua misericórdia. é a esperança, é a esperança. Cega que tenho em sua misericórdia.